nono ano, algumas correções aqui para vocês terem noção do que vocês vão fazer lá, tá? Lembrando das perguntas, tá? Não esqueça aqueles textos que eu marquei, aquilo que eu falei tudo, que vai ter pergunta na prova lá, tá? No teste, tá? Então aqui, ó, página 107, tá? Os tipos de exercícios que pode cair no nosso teste, tá? Então aqui, ó, cadê a página 107, tá? Então aqui, ó, em cada item verifique qual valor de x é uma solução da equação, tá? Então aqui, ó, 2x ao quadrado igual a 4x, tá? Ele te deu aqui valores para x. Então esse lado é igual a esse. Eu pego aqui, ó, e substituo, tá? No lugar do x. Vou colocar o zero aqui para ver. Ó, x, 0, ele vai dar 2, vai dar 0. Vezes 2, 0. 4 vezes 0, 0. Então, 0 é igual a 0. Então, aqui eu tenho, né? Isso aqui é uma solução. O 3, será que o 3 também é a solução? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. 3 vezes 4, 12. Então, 18 não é igual a 12. Então, se ele não é igual a 12, isso aqui não é a solução, tá? Então, esses tipos de conta aqui, tá? Pode cair no nosso testezinho. Então, pega o valor. Se eu dei o valor, não inventa valor, tá? Se eu usar os valores que foram passados aqui. Então, esse aqui, ó, resposta. Vou dar a resposta para vocês, depois vocês verifiquem se tem mais. De repente eu esqueci alguma, tá? Então, aqui, ó, esses dois. E aqui, essa aqui, tá? Faça a conta para verificar se realmente é isso aqui, se é isso aqui, por que dá essa conta aí, tá? Aqui embaixo, calcule o valor da incógnita indicada em cada quadrado. Então, x, ele quer o valor de x, tá? Lembrando que isso aqui é área. A área é o que? Esse vezes esse. Lembra? X vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado é igual a quanto? 121. Tá? Isso aqui são equações de segundo grau incompletas. Tá? Qual é a forma de fazer? Pega essa potência e passa para o outro lado. Então, x é igual a quem? A raiz quadrada de 121. Quanto que é a raiz quadrada de 121? 11. Tá? Façam isso para os outros. Tá? Então, mesmo procedimento. Tá? Aqui deu 11. Nesse aqui, vou dar a resposta e vocês calculam. 3, 7 e 3 de novo. Tá? Mas façam as continhas que eu fiz aqui para poder achar o resultado. Depois, nós vamos ter uma conta, né, desse tipo aqui. É o que a gente fez lá em cima, tá? Não vai mudar não, a sequência é sempre a mesma. X ao quadrado menos 16 mais 48. Pega esse 16, passa para o outro lado, ó. X ao quadrado é igual a 48 mais 16. Dá quanto isso aqui? Vai dar 50, 64, né? Então, você tem uma potência. Vai para o outro lado o quê? A raiz, acabamos de fazer. Raiz quadrada de 64. Quanto que é a raiz quadrada de 64? Então, isso aqui é equação de segundo grau. Hein? Então, mais ou menos, tá? Que aqui na frente, lembra da fórmula de Bhaskara? Tem sempre o mais ou menos. Tá?
Então aqui tem sempre o mais ou menos. Então como aqui eu não estou medindo nada, não tem nenhuma unidade de medida, tá? Então aqui o mais ou menos ele aparece. Então tanto mais 8 quanto menos 8 vai dar 64, tá? Então, ó, mesma coisa para os outros aqui, ó. Passa tudo para um lado, passa tudo para o outro, tá? Como é que é a equação de segundo grau completa, né? AX quadrado mais BX mais quem? O C. Isso tudo é igual a quem? A zero. Por que eu não fiz isso aqui? Porque ela aqui ela é reduzida, ela é incompleta, tá? Reduzida não, ela está incompleta. Então, as incompletas a gente tem aqueles métodos para fazer, né? Isso aqui, ó, é uma incompleta, tá? Aqui, se eu não me engano, ela é completa, não, também é incompleta e só completa é essa aqui, ó. Então essa aqui eu faço isso. Nessa daqui eu posso resolver daquelas outras formas que tem lá, de fatoração, tá? De botar fator em evidência. Então, tentem fazer aí. Resposta eu vou passar para vocês. 0 e... Eita, isso aqui é um 5, tá? Deixa eu fazer mais bonitinho. 5, tá feião também. Sobre 2. Tá? Então aqui, ó, 5 meios e 0. Isso aqui esquece. No de baixo, tá? Aqui não existe. Por que que não existe? Porque vocês vão ver o resultado aí, que vai ser uma raiz negativa. Então, raiz negativa não tem solução. Calcule isso aqui para ver se vocês vão chegar realmente na raiz negativa. E na outra deu 0 e 3. Tá? Façam as continhas aí para ver. Esse daqui é montar a equação A, B e C. Quem é A, B e C? Tá aqui em cima, aqui, ó. A, B e C. Então, aqui na primeira eu tenho A, 6. Então, fica 6x ao quadrado. O B é 0. Então, ele sumiu. Então, menos o C, que é 54. Igual a 0. Quais são as raízes? Aí vocês, depois disso daqui, calcula a raiz. Desse primeiro deu mais ou menos 3. Menos 3 e 3. Tá? Façam os próximos. Eu vou dar as raízes e vocês vão calcular essa equação aqui. Vão montar a equação. Na outra aqui, ó, deu 12, menos 12 e 0. Isso aqui é um 2, tá? Na outra vai dar menos 1 meio. E mais meio. Mais ou menos meio. Na última, 0 e 10. Tá? Então, façam as contas, né? Montem as equações, resolvam aí. Equação de segundo grau, tá? Fórmula de Bhaskara, lembrem da fórmula. Não vou escrever a fórmula aqui não, que é muito complicado de escrever com mouse. Escreva e resolva a equação de segundo grau correspondente à fala de cada pessoa. Então, 7 vezes o quadrado. 7 vezes quem? O quadrado de um número. Não sei que número é esse. E esse número aqui está elevado ao quadrado. 7 vezes o quadrado de um número igual a 0.
tá? Então, leia e façam aí a continha, tá? Escreva e resolva. Então, ó, escrevi 7x² é igual a 0. Resolvendo, tá? Aqui eu vou ter que o x ele é igual a 0. Então aqui, ó, porque o 7 vem para cá dividindo. 0 dividido por 7, 0. A raiz vem para cá. Raiz de 0, 0. Tá? Então, vocês vão escrever a equação e vão resolver. Vou dar as respostas aqui. Não a equação, mas a resposta. X igual a 0 e x igual a 4. Tá? As duas respostas. No de baixo, aqui vai ser mais ou menos 2. Mais 2 e menos 2. E nesse aqui vai ser 0 e 6. Então, ó, leia o triplo do quadrado de um número, tá? É igual a 12. Então, o triplo do quadrado de um número é igual a 12. Então, escreva a equação, resolva. As respostas são essas aqui. Tá? Então, contas desse tipo, tá, gente? Eita, desculpa aí. Balançou aqui. Agora botei um dedão. Então, vamos lá. Eu não botei muita conta não, tá? Então, aqui, ó. Calcule os possíveis valores em cada triângulo conhecendo seu perímetro. Perímetro 24. O que é perímetro? É a soma dos lados. Não é isso? Então, vocês vão somar 30 menos 6x mais 2x mais x² menos 6 igual a 24. Tá? E vai achar os valores. Tá? Vou dar aqui os valores e vocês vão me dizer o que serve, o que não serve. Tá? Ou melhor, vocês vão usar os dois valores e ver qual dos dois valores vai servir ou não. Na primeira aqui, 0 e 4. Lembrando que quando você somar isso aqui, porque é perímetro, você vai cair numa equação do segundo grau. Para resolver a equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara. Tá? Então, esse daqui, ó, tudo é equação de segundo grau, ó, tá vendo? Ele já deu a equação aqui. Então, você vai ter dois valores. Então, pode os dois servirem para conta, ou um só, ou nenhum. Tá? Então, aqui você tem 0 e 4. Aqui, tá? O que eu indicar com a setinha aqui é o que não serve. Tá? Esse daqui não serve. Você vai achar, se você substituir aqui, você não vai conseguir os valores, tá? Não serve para conta. Então aqui, ó, 4 e menos 4. Então aqui, ó, mais ou menos 4 nesse daqui. Armem a conta e façam aí para exercitar. Fica só pegando a resposta não. E aqui mais ou menos 3. Tá? Então, deixa eu ver outro tipo de exercício que possa vir no nosso teste. Esse aqui é do 12. Esse aqui, ó. Observe uma maneira de resolver a equação. Tá. Quadrado de x mais 2 deve ser igual a 9. Então, assim, x mais 2 igual a 3 ou x mais 2 igual a menos 3. Tá?
Por quê? De onde que ele tirou isso aqui? Ele pegou essa potência e passou para o lado de cá. Tá? Então ficou o quê? Raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Como aqui a gente está trabalhando com equação de segundo grau, então é mais 3 e menos 3. Por isso que ele botou que x mais 2 pode ser 3 ou menos 3. Se x mais 2 for 3, temos que x é 1. Se x mais 2 for menos 3, temos que x é menos 5. Tá? Portanto, as raízes de x mais 2 ao quadrado igual a 9 são 1 e menos 5. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Da mesma forma, gente. X mais 1 é o nosso número ao quadrado. Potência passa para o lado de cá. Tá? Faz aqui a raiz do número aqui, ó. E vai achar dois valores. Um mais e um menos. Tá? Um mais e menos, mais e menos, mais e menos. Tá? Então, calcule isso aí para vocês verem como é que vai estar. Então, aqui, ó, primeiro, 3 menos 5. Tá? Não esquece, faça a continha aqui, ó. Raiz quadrada de 16, mais ou menos, raiz quadrada de 16, que dá o quê? 4, né? Então, aqui, ó, x mais 1 é igual a 4, e x mais 1 é igual a menos 4. Tá? Refaçam a conta e vê o que vai dar. Tem que dar isso aqui, 3 menos 5. Nessa outra aqui, 4 menos 10. Estou dando já os valores, tá? Na outra, 7, 3. E na última, 9. Eita, são 9, tá, gente? Muito feio. Vai dar 9 e menos 1. Tá? Então, esse tipinho de contas aí vão vir no nosso teste. Depois, deixa eu ver aqui um outro tipo de conta que possa aparecer. Nós vamos ter, não esquecendo das perguntas, tá? Perguntas com certeza vai ter no nosso teste. Corrigindo aqui a página 116. Eu não coloquei contas assim não, tá, gente? As contas estão mais simples no teste, tá? Bem mais simples. Então aqui a nossa expressão aqui, ó. As equipes é P igual a E ao quadrado menos E, tá? Então, qual será a quantidade de partidas realizadas se 10 equipes se inscreverem para o campeonato, né? Então, chamado de E a quantidade de equipes e P a quantidade de partidas. Então, P vai ser igual a 10 ao quadrado menos 10. Tá? Então, 10 ao quadrado menos 10 igual a 90. Quantas equipes devem se inscrever para que sejam realizadas 210 partidas? Então, agora, gente, o que vai ser? Contrário, né? A fórmula nessa aqui, essa aqui é uma fórmula do equação de segundo grau, tá? Então, aqui, ó, o P, quem é o P?
210, tá? Substitui aqui, ó. E ao quadrado menos E igual a P, que é igual a 210, tá? Passo 210 para o outro lado, vocês vão ficar com uma equação de segundo grau, tá? Resolvendo através de Bhaskara, nós vamos achar como respostas 15 e menos 14. Lembra que eu falei que nem sempre as respostas vão ser soluções para a nossa equação? Por quê? Depende da pergunta. Aqui ele está perguntando quantas equipes devem se inscrever para que sejam realizadas 210 partidas. Então, eu não posso ter menos 14 equipes, tá? Então, a nossa resposta vai ser o quê? 15 equipes. Se eu tiver 15 equipes, eu consigo 210 partidas. E quantas equipes para 462? Tá? Então, vamos fazer as contas aí para ver as opções que vocês têm. Tá? Isso aqui é um 2, tá? 22 positivo e menos 21. E na última aqui, 18 e 17. Menos 17. Tá? Então aqui, ó, as raízes da equação expressam as medidas dos lados de um retângulo centímetro. Calcule a área e o perímetro desse retângulo. Então, o que eu tenho que achar? Primeiro, as raízes, né? Então, achando as raízes, eu tenho o quê? Eu vou ter 2 e 3. 3 e 2. Vou ter o 3 primeiro, mas tanto faz, tá? Então, aqui são as raízes. Ele fala que as raízes são os lados do retângulo, tá? Então, vocês têm um retângulo com 2 e 3, tá? Primeiro, resolva a equação de segundo grau. Resolvendo a equação de segundo grau através da fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula resolutiva, você vai fazer a equação e vai achar essas duas raízes, 3 e 2. Depois, você vai fazer o quê? Área e perímetro. Calcular a área e o perímetro disso daqui, tá? Então, eu vou botar os valores aqui e vocês vão... Tá? Os valores são 10 e 6. Não vou falar quem é quem. Um é a área e o outro é o perímetro, tá? Então, vocês vão descobrir aí qual é a área e qual é o perímetro, tá? Então, senhores, nosso teste praticamente é isso aí, tá? Não tem muito mistério, tá? Lembrando sempre das nossos textos marcados, tá? Aqui, ó, texto marcado, aqui a fórmula, ó. Para quem esqueceu, para quem não lembra, essa aqui é a fórmula resolutiva, tá? Então, procurem ver, né, o texto, porque vai vir complete, tá? No nosso texto, tá? Aqui a fórmula, tá? Preste atenção nisso aqui, tá? Não vou cobrar muita conta, não tem muita conta, tá? Agora aqui, ó, resolução, quantas formas nós temos? Fatoração, fórmula resolutiva, completar quadrados, tá? O que é isso aqui? Um quadrado perfeito, trinômio quadrado perfeito, texto, tá? Texto vai ter, completar texto, vai ter bastante, tá? Então, continha, preste atenção no enunciado, conhecendo o seu perímetro. O que é perímetro? É a soma dos lados, tá? Então, dessa forma você faz as contas aí.
Tá ok? Então, bom teste para vocês. Qualquer dúvida, coloca lá no mural.